Salve, meus nobres! O bom dia, o bom Vasco, o bom café da manhã. Vem cá, vascaíno, me responde o seguinte. Antes de começar o jogo, você não estava achando bom um empate com esse razoável, bom time armado aí do Criciúma, jogando lá em Criciúma? Pois é, e no final do jogo tu não ficou puto? Tu não ficou com raiva por mais 2 pontos escoarem assim entre os dedos como areia? É, meu Vascão, essa é a montanha-russa que o vascaíno vive sobre esse gigante da colina. Quando começa o jogo, você acha que aquele resultado tá bom, vai o jogo, consegue virar, mas aí no final deixa empatar de novo. Ó, 4 pontos nessa brincadeira. Já poderia estar no bolso, pelo menos a permanência na Série A e a gente querendo coisa maior. Agora, ao meu ver, eu quero saber a sua opinião. Será que a nossa luta é somente para não ser rebaixado? Pô, dando esses moles, Vascaíno, tá difícil. Mas vamos falar agora a repercussão aí de Criciúma e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Me acompanha até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Já faço aqui o teu pedido aí. Bota aí embaixo o que você achou desse jogo. Ficou puto? Ficou com raiva? Mais um gol aí no finalzinho do campeonato do jogo e deixando escoar aí a nossa vitória. Então, meu irmão, se inscreva nesse canal que muito nos ajuda aí de subir nesse YouTube de meu Deus, com muita informação e opinião sobre o gigante da colina. Aperte a sinetinha para você receber os recados aqui, a live de hoje, 3 horas da tarde. Já te faço esse convite para assistir a nossa live e curte esse vídeo que assim ele sobe aí nesse YouTube de meu Deus. Eu vou falar aqui a classificação para vocês do campeonato, você está vendo aí na tela, né? O Botafogo teve uma ótima vitória sobre o rival, 4-1, jogou muito bem. O Fortaleza, isso com 46 pontos, né? Fortaleza com 45 pontos, Fortaleza surpreendendo depois que perdeu do Vasco, né, e foi eliminado o Vasco na Copa do Brasil. Fortaleza está ganhando de todo mundo. É um sério candidato ao título, hein? Palmeiras e Flamengo com 41 pontos. Esses vão ter que decidir. Ou se vai ficar na Libertadores, ou se vai ficar aí no Campeonato Brasileiro, né? Aí vem Bahia, São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro com 30 pontos. Eu vou fazer o corte aí rapidinho pro Vasco. Porque se o Vasco não tivesse perdido os 4 pontos aí contra o Red Bull, 2 pontos, e contra o Criciúma 2 pontos, estaria em oitavo, tranquilão. A gente poderia estar pensando aí, quem sabe, numa pré-Libertadores. Agora não. Acho que, ao meu ver, o Vasco da Gama continua com a sua luta para não ser rebaixado. E deu mole. Porque o Vasco da Gama, o Atlético, é o nosso próximo adversário, com 29 pontos em 21 jogos, segunda-feira, às 9 horas da noite, lá em São Januário. Então, possivelmente, os ingressos vão começar a ser medidos hoje, segunda-feira, ou amanhã, na terça-feira. Aí vem o Vasco da Gama, nessa fase aí da Sul-Americana, em 10º colocado, com 28 pontos, com 22 jogos. O Vasco da Gama tem 8 vitórias e 4 empates. Meu corte são sempre 12 vitórias e 12 empates, então o Vasco da Gama ainda tá tranquilo, mas ele fica sempre vendo ali o pessoal de trás. Vem o Juventude com 28, o Red Bull, Internacional, Criciúma, e lá na rabeira, nos rebaixamentos, o Corinthians com 22 pontos, o Vitória, que vai enfrentar hoje o Cruzeiro com 21 pontos, o Fluminense com 21, o Cuiabá com 18, o Atlético Goianiense com uma vitória meio que surpreendente do Internacional aí, com 15 pontos. Então, o Vasco da Gama está realmente no meio da tabela e eu acho que infelizmente é onde ele vai ficar e a nossa luta ainda persiste em não ser rebaixado. Eu quero saber a sua opinião. A nossa luta é para quê? Beliscar uma pré-Libertadores ou fugir do rebaixamento? Porque a Sul-Americana, você fugindo do rebaixamento, você consegue uma Sul-Americana, né? Na sua opinião, qual é a nossa luta? Mas o Vasco da Gama, obviamente, poupou o Vegete, coisa que a gente já estava discutindo muito na última semana, né? O Vegete jogou praticamente todos os jogos do Vasco e joga sempre com uma intensidade maior. Saiu sentindo a coxa no jogo contra o Fluminense. E se tinha algum jogo para ser poupado, era esse, contra o Criciúma, por causa de uma viagem longa, embora tenha sido de voo fretado, os jogadores e comissão técnica já está no Rio de Janeiro, possivelmente em suas casas, mas é sempre desgastante um jogo lá na casa do adversário, mais desgastante ainda, até porque é daquele jogo que a gente pode se vier um empate, beleza, se vier derrota, acontece, e se vier vitória, muito maior. Agora, a gente só não pode entregar a vitória da forma como a gente entregou.
E, né, dessa forma, Rafael Paiva até concorda com ele, colocou o Ryan. A dúvida, na verdade, era para se manter o esquema, colocaria Ryan ou GB, e assim ele pediu o Ryan, se é para vender o jogador, se é para dispor o jogador no jogo. Mas beleza, eu acho que o Ryan valeu a pena, assim, até por de uma coerência. E isso que eu vou falar sobre Rafael Paiva é sobre coerência. Ryan tem entrado nos jogos, embora o GB tenha entrado nos 2 últimos jogos aí, mas o Ryan tenha sido a pessoa escolhida pelo Rafael Paiva e ele entra, e entrou bem, isso a gente não pode discutir. Mas a gente sabe que ia ser um jogo difícil em Criciúma. E o que acontece é o que nunca pode acontecer nesses jogos do Vasco da Gama. Sabendo que é difícil, a gente tinha que segurar o resultado com 5 minutos. Uma bobeira, PH erra, todo mundo erra. E quem erra mais é o nosso colega zagueirão, que sempre tem entregue alguns gols, Léo. Não dá pro cara deixar o Bolazzi sozinho, chegando ali de joelho, numa lerdeza só, e o atacante lá do Criciúma tocando para consigo. Isso atrapalha o jogo de qualquer um. Isso é uma análise de torcedor para torcedor. Isso atrapalha qualquer jogo. Só que o Vasco até conseguiu dar sua reviravolta, jogou bem, conseguiu respirar e achou um cara, DVD. E agora é uma pergunta que eu faço para você. A tal da cláusula obrigatória de compra, ó, tá se inspirando aí. Se ele jogar mais um pouquinho, nós vamos ser obrigados a gastar uma pequena fortuna pelo DVD. Vale a pena? Será que o Vasco já não tinha que estar conversando aí com o Internacional? Vou diminuir essa compra, eu não vou deixar o DVD de molho por causa disso, mas também não quero pagar essa fortuna, falam que é 16 a 20 milhões e tudo mais de reais, meu irmão. Mas o DVD tem entregue. Eu sou um crítico, não gosto muito do futebol DVD, mas o gol que ele fez ontem pareceu que ele está aprendendo com o Felipe Coutinho, né? Cortou ali para a direita, golaço, parabéns, DVD, eu achei um golaço muito bom e para mim um dos melhores em campo, DVD, tá? Isso inclusive com o Payet, que é sempre o diferencial e muita gente reclama do Payet, mas é o cara diferenciado no Vasco da Gama. E assim o Vasco da Gama conseguiu empate e até de forma inesperada o Vasco da Gama consegue a virada ainda no primeiro tempo, também com uma jogada boa, tramada ali, até uma jogada meio que ensaiada de falta. O Ryan, nosso menino Ryan, consegue colocar para dentro do gol. Esse moleque tem futuro. Só que eu acho assim, falta mais sangue. Eu acho que a gente fica esperando algo a mais do Ryan para ser um moleque de 18 anos ainda. Um sangue a mais, não sei. Mas o maluco tá entregando bem. Aí a gente vai pro intervalo e volta. Cara, é aí que eu falo que é foda o Vasco da Gama, né? Passa o segundo tempo praticamente no sufoco, só que a gente podia ter matado o jogo com um gol de Léo. Não, Léo Pelé? Ele não marca o gol, ele perde o gol. Antes até já teve uma defesaça do goleiro do Criciúma no chute do Adson. É outro também que está se tornando substituível nesse time do Vasco. Está entregando muito futebol. Uma boa defesa do goleiro do Criciúma. E isso é do jogo. Beleza, o goleiro tá lá para defender essas bolas mesmo. Parabéns, o Adson tá lá para chutar. Isso é do jogo. O que não é do jogo é o Léo perder aquele gol. Ah, não é uma bola difícil. Não era tão fácil. Meu irmão, tava debaixo da trave. Era escorar a bola para dentro. Tu é jogador profissional. Ah, tu é zagueiro, meu irmão. Tu cansa de entregar gol lá atrás, tu podia ter pelo menos feito isso. Com o Vasco ali de 3-1, dificilmente o Criciúma ia empatar, porque o gol do Criciúma sai no final. E no final, num gol bobo até, cara, a única jogada do Criciúma era jogar a bola na área de cabeça, os caras conseguem cruzar, já tinha Michael dentro de campo, Léo e tudo. Só que o PH não consegue sequer pular. Tu vê um lance bobo, o PH ele abandona a bola, ele tenta ir no corpo do Baloaz, metros pro cara, cabeceou muito bem a bola. Eu já vejo muita gente reclamando do Léo Jardim, não acho. Méritos também, a gente tem que reconhecer méritos do atacante do Criciúma, que se torna um Pelé em campo contra o Vasco da Gama, artilheiraço, né? Mas o PH não pode, o cara se quer pular na bola, atrapalhar a bola daquele jeito. Mas enfim, então o Vasco da Gama sai com 2-2. As críticas que eu faço aqui, cara, primeiro, assim, é Rafael Paiva, eu acho que falta um pouco de coerência e eu queria entender para você. A entrada do Souza até tem uma justificativa por ele ter furado a fila aí do Esforça. Mas o Souza não está entregando, ele está se arrastando em campo. Ele veio completamente fora de ritmo de jogo, preparo físico e tudo mais. E durante os treinos ele não pode ter furado a fila assim do Esforça. Eu entendo o Souza ter mais nome do que o Esforça, entendo o Souza ter teoricamente mais categoria, jogou lá fora, mais experiência. E a ideia do Rafael Paiva deveria ser com o Esforça segurar a bola. Beleza, entendo isso. Com o Souza segurar a bola. Só que ele não está entregando. Então desiste, cara. Desculpa. Souza não pode furar fila. Olha que eu tô falando do esforço, hein?
Tô falando do esforço aí. Não pode. E depois, aí você coloca Rossi, aí você coloca o jovem Eric Marcos. Me desculpe, Eric Marcos, eu acho que você teve todas as chances. Eu quero saber de você, vascaíno, se você concorda comigo. Eric Marcos teve todas as chances de jogar no Vasco. Já entrou como titular, já entrou como reserva. E não rende, cara. E não rende, não entrega. Não dá. Ele teve proposta agora do Ludogorets, lá da Bulgária. Cara, vai, meu irmão. Porque assim, no Vasco da Gama, ou você volta pra base, ou não tá rendendo. Toda vez que você entra mal. Alguns lances, a gente pode falar de alguns gols, beleza, mas Eric Marcos, eu acho que você teve sua chance e você não está aproveitando. Essa é a minha crítica com o Rafael Paiva. Assim, quer manter o time, eu acho que ele não se acertou um pouco a parte defensiva, até porque algumas pessoas jogaram mal. O PH jogou mal, o João Vitor não foi o zagueiro que a gente estava esperando, talvez voltando aí de jogo, de contusão. O Léo é o Léo, a gente acho que não pode, a gente sempre pode esperar uma falha do Léo. E ele dá um azar porque ele falha e é gol. Aí quando vai para frente, tem a chance de fazer o gol do VAR, não faz. Então, isso vai pesando muito na cabeça do Léo. E é o que eu falo, tanto que o Rafael Paiva sente isso, tira a braçadeira de capitão do Léo, passa para o Vegete. Quando o Vegete joga, a braçadeira vai para um outro Léo Jardim, não para o Léo Pelé. Tá na cara que ele não tem essa saúde mental toda para ser o capitão do time e pesa, e tá pesando essa pressão nele de novo. Ano passado, no final do ano, foi a mesma história. Eu vou ler agora para vocês um trecho da coletiva que é para fazer o gancho da minha reclamação. É o que o Rafael Paiva fala. A oscilação no final do jogo é o que está nos incomodando demais. A gente tem total consciência disso. Fecha aspas aí pro Rafael Paiva. O problema da oscilação no final do jogo, que eu tenho falado muito aqui, que levou o gol de empate no final do jogo, uma desconcentração contra o Red Bull, outra desconcentração, beleza, contra o agora, contra o Criciúma, nos faltando aí 4 pontos. Mas, meu irmão, sabe o que está faltando? Preparo físico. A gente vê PH não termina o jogo, Adson não termina o jogo, o próprio DVD cansa, Hugo Moura não consegue terminar o jogo, Souza não entra em ritmo de jogo, sabe? O Matheus Cocão ontem foi completamente terrível. E a gente teve uma semana de treinamento. Parece que piorou. Quando a gente tem um tempo para treinar, parece que piora. As outras equipes estão jogando, vão jogar de novo essa meio de semana, estão poupando jogadores e tudo mais. E o Vasco da Gama consegue sempre, assim, na metade do segundo tempo, morrer em campo. Por isso que tem essa oscilação, que a mente já não acompanha mais o corpo, aí falha. Tu viu claramente nesse momento o PH no último minuto ali, o cara não consegue nem pular na bola, ele vai no corpo do Bolaz e nem isso consegue fazer, que seria até um pênalti. Então, quer dizer, morre, não pode. Não pode jogadores do Vasco da Gama terem uma preparação física de não aguentarem um jogo inteiro. Chega, alguma coisa tem que ser discutida. Se é o profissional que o pessoal tanto xinga lá, que nem vou até poupar o nome dele aqui, ou algo nesse sentido, tem que mudar. Porque o Vasco da Gama tem 2 competições, já a Copa do Brasil só vai ser daqui a 2 semanas, e o Vasco da Gama, quando joga, ele sempre demonstra para mim um pior preparo físico do que o adversário. Por isso que no final dos jogos estão levando esse gol. E é isso que a gente tem que ver muito isso aqui, beleza?